Olá, bom dia a todos novamente. Eu sou o Giovanni do Departamento Técnico da Visotech. Faço atendimento ao mercado português e vamos dar início a essa apresentação sobre a Ajax. Para quem ainda não conhece, a Ajax é um sistema de intrusão sem fio, é um sistema totalmente europeu, tá? E cumpre com tem o certificado de grau 2, ok? Hoje eu vou tratar de comentar os pontos que são novos, as novidades e também quais são os novos dispositivos que a Ajax irá lançar proximamente nos próximos meses. Todos aqueles pontos que nós já comentamos em 3 ou 4 apresentações anteriores do ano passado. Todas essas apresentações elas estão disponíveis no canal da Visotech no YouTube. Então, pensamos que o melhor seria focar nos novos temas, e todos aqueles temas anteriores que já foram tratados, nós não vamos dar tanta ênfase aqui. Ok? Então, primeiramente, esse é apenas um tópico do que nós vamos falar hoje sobre o sistema de rádio mais completo do mercado atualmente. Tá? Quais são os novos dispositivos da Ajax, e vamos focar nesses novos dispositivos. Como nós podemos optimizar esse sistema de intrusão para locais vazios. Tá, ok? E essa vai ser nossa principal meta de hoje. Também vamos conversar sobre as novas funções do firmware 2.9 e o 2.10, ok? E sobre os cenários inteligentes, que esse tema é muito questionado, e também sobre outras funções avançadas, ok? Bom, então nós vamos começar falando sobre a Ajax. Basicamente a Ajax ela trabalha com um protocolo que foi desenvolvida por ela mesma, ok? Que é o protocolo Juler. Esse protocolo via rádio é um protocolo com o maior alcance do mercado ao dia de hoje. Até nós fizemos um pequeno vídeo de demonstração em campo aberto, onde nós colocamos um pequeno exemplo do sistema funcionando em mais de 1000 metros de distância em campo aberto, ok? Para justamente em alguns locais podemos ter esse alcance com alguns dispositivos, aqueles que são aptos, podemos ter até esses 2000 metros de distância coberta, ok? Essa supervisão nós podemos fazer em questão de 12 segundos, a partir de 12 segundos em todos os dispositivos, né? E a questão da anti-inibição. A Ajax ela trabalha com a frequência 868, tá, ok? E ela vai até 868.6. Então, ela automaticamente, quando o sistema detecta que há uma tentativa de inibição do sinal, automaticamente ela vai trocando essa frequência, tá, ok? E obviamente que não existe nenhum sistema que seja infalível, e o que a Ajax pretende aqui é, em questão de milissegundos, notificar que estão tentando fazer uma sabotagem, tentando fazer inibição do sistema. Então, em questão de poucos segundos, a detecção, a atuação e a notificação é muito rápida, ok? Também o tema das baterias é muito importante, a questão da Ajax, a duração dessas baterias. Nós vamos comentar também sobre esse ponto, mas eu já vou adiantando por aqui. Muitos clientes comentam que tem problemas com a durabilidade das baterias, mas o que nós temos que levar em consideração é que esse protocolo Juler, o que ele faz é aqueles detectores que estão mais próximos da central, são esses detectores que vão ter essa durabilidade maior.
ok? Evidentemente, porque o protocolo ele optimiza o sinal utilizado pelo detector e assim esse detector consome menor recurso dessa bateria. Aqueles detectores que estão em uma distância mais elevada, esses detectores, obviamente, como precisam de uma maior potência para ter essa maior intensidade do sinal, a durabilidade não será a mesma que um detector que está a 2 ou 3 ou 4 metros da central, ok? O protocolo Dewler, então, é o primeiro protocolo desenvolvido pelo fabricante, é um protocolo que faz essa comunicação bidirecional com todos os dispositivos, faz esse salto de frequência, como nós acabamos de comentar, e também todos esses eventos são encriptados, ok? Porém, o fabricante também viu a necessidade de digamos que de desenvolver um novo protocolo, que é o protocolo WINGS, que é justamente o protocolo que é utilizado para enviar as imagens que são captadas pelo PIRCam, ok? Então, por isso que o PIRCam não é compatível com toda a central, porque não é toda a central da Ajax que possui essa antena especial para fazer a emissão e a recepção do protocolo WINGS, ok? Apenas duas centrais são as que estão capacitadas para receber os eventos com essas imagens, ok? Bom, como nós comentamos, a Ajax ela cumpre com uma normativa EN A501-31, ok? Então todos os dispositivos da Ajax têm a certificação de grau 2, nós já comentamos em outras apresentações sobre esse sistema e, enfim, não vamos tocar muito nesse ponto da certificação. Bom, a Ajax atualmente ela possui 4 tipos de hubs ou centrais diferentes. A primeira central da primeira geração, que já leva no mercado 6 anos, talvez 7 anos, tá? O Ajax Hub era um equipamento que havia sido desenvolvido e possui apenas 2 vias de comunicação, que é por cabo, Ethernet, e também por cartão 2G. Tá, ok? Essa central era a central que atualmente é a central que está há mais tempo no mercado, por parte da Ajax, e a Ajax viu a necessidade de lançar outros equipamentos devido a alta necessidade de ter um maior recurso em questão de hardware, mais dispositivos, outros equipamentos como o PIRCam. Então, por exemplo, a Ajax lançou o Hub Plus. Esse equipamento possui 4 vias de comunicação, cabo de rede, ele possui 2 slots para cartões 3G já, ok? Isso significa que o nosso cartão precisamente não precisa ser um cartão apenas 2G, podemos trabalhar com um cartão 3G e a possibilidade de conectar a central diretamente a uma rede Wi-Fi, certo? Logo, com a necessidade de um novo equipamento para trabalhar com o PIRCam, o fabricante lançou o Ajax Hub 2. Okay? Esse equipamento é um equipamento que nós podemos trabalhar com o PIRCam. Esse equipamento possui 3 vias de comunicação, não tendo apenas o Wi-Fi. Porém, aqui ainda funciona com a comunicação 2G. E o Ajax Hub 2 Plus, que é o hub mais novo que o fabricante lançou há pouco tempo, esse equipamento trabalha com as 4 vias, porém a grande novidade é que esse dispositivo funciona com cartões 4G. Essa é a grande vantagem do Hub 2 Plus, além de outras questões como a quantidade de dispositivos que podemos vincular ao equipamento. Isso nós vamos conversar em seguida. Bom, sobre as aplicações, o fabricante possui 2 aplicações tanto para Android quanto para os iPhones. Nós temos o Ajax Security System,
e o Ajax Pro. Basicamente, a diferença em questão de visual, uma aplicação é a aplicação branca e a outra negra. A aplicação branca, nesse caso Ajax Security, essa aplicação ela está destinada basicamente para os clientes e usuários finais. Tá? Eu vou explicar bem qual é a diferença entre as duas aplicações. Basicamente, vamos imaginar que os instaladores, ou seja, todos os senhores que estão a acompanhar agora a apresentação, nós recomendamos que utilizem a aplicação Ajax Pro. Essa aplicação ela está pensada basicamente para os instaladores e profissionais da área de segurança. A grande diferença entre as duas aplicações é que com o mesmo utilizador da Ajax Pro, vale lembrar que os utilizadores são diferentes, ok? Ou seja, se nós temos uma conta criada na ferramenta Ajax Security System, esse utilizador não podemos fazer o login na Ajax Pro, ok? Nós teríamos que instalar a aplicação da Ajax Pro, criar um utilizador na Ajax Pro, porém poderíamos utilizar o mesmo e-mail e o mesmo número de telemóvel que criamos na Ajax Security System, ok? Porém, não é a mesma base de dados. O que eu quero deixar claro é que se nós criamos o utilizador na aplicação da esquerda, com esse utilizador não podemos fazer o login na aplicação da direita. Teríamos que fazer o download da aplicação e registrar o utilizador nessa Ajax Pro. Desta forma, conseguiríamos com o mesmo utilizador fazer, evidentemente com o mesmo e-mail, o mesmo número do telemóvel, poder acessar as duas aplicações. Porém, a base de dados e as permissões são diferentes. São dois assuntos diferentes, ok? Então, basicamente, o Ajax Pro, nós temos essa vantagem de, ao fazer a instalação e configuração de um painel, se tivermos um portátil, né, ao lado, a vantagem é que através do nosso portátil ou um PC, conseguimos também visualizar esses painéis que temos na nossa conta do Ajax Pro, ok? Então, para aquelas empresas que fazem aquela manutenção preventiva ou remota para os seus clientes, a Ajax Pro é a melhor solução, ok? E deixamos então a Ajax Security System para o nosso cliente final. Tá, ok? Essa basicamente é a diferença. O software para PC igualmente utiliza as credenciais que foram registrados na aplicação Ajax Pro. Ok? Então, para uma CRA ou para aquelas empresas que têm uma grande quantidade de hubs instalados, nós recomendamos, por questão de facilitar a vida do instalador ou da CRA, que utilizem para fazer essa gestão remota o software para desktop. 98% de todas as funcionalidades, parâmetros ou ajustes que podemos fazer sobre o sistema Ajax podem ser realizadas de forma remota. Não é necessário o deslocamento de um instalador ou da equipa técnica da CRA, por exemplo, ir até o local, a residência do cliente, para fazer um ajuste, talvez, de um parâmetro ou alguma outra funcionalidade do equipamento em que podemos fazer remotamente, ou seja, não temos essa necessidade de deslocamento. Então, evidentemente, esse custo do deslocamento, automaticamente ele é abatido, ok? A vantagem ainda mais do software para PC, o Ajax Pro Desktop, é que nós temos acesso total e um controle total sobre todos os hubs que temos vinculados à nossa conta Pro. Ok? Então, essa velocidade que nós temos de fazer a gestão de milhares e milhares de hubs e fazer a busca é muito melhor do que no telemóvel. Ok? Então, talvez pelo telemóvel, se nós temos poucos hubs, talvez não seria necessário utilizar o software para PC, mas é muito mais fácil, ok? Essa acessibilidade, toda a configuração remota, conseguimos fazer sempre com ele também, ok? E, evidentemente, sempre que há melhorias no firmware
dos equipamentos, tá ok? Dos hubs, o fabricante também atualiza constantemente essa versão do Ajax Pro para desktop. Por isso nós recomendamos muito que utilizem, é um software gratuito e todos os senhores, os instaladores que estão nos acompanhando agora, que possuem uma conta do Ajax Pro, eu convido os senhores a fazer o download da aplicação, fazem a instalação tanto para Windows como para Mac, ok? E façam um teste e vão ver que é muito intuitivo, tá? Bom, agora nós vamos falar sobre os novos dispositivos, o novo cérebro do sistema, que é o Hub 2 Plus. Esse equipamento, evidentemente, ele é o mais potente do fabricante. Nós conseguimos vincular a ele até 200 dispositivos. E nós conseguimos também ter até 200 utilizadores diretamente nessa nossa central. Esse equipamento, evidentemente, suporta o Motion Cam, tá? E todas as atualizações dos firmwares são automáticas desde que nós temos essa opção ativada. Ok? Nós conseguimos também vincular a esse nosso hub até 100 câmeras IPs. Tá ok? Qualquer câmera IP, Giovanni? Sim, qualquer câmera IP, desde que esta câmera IP tenha o stream de vídeo por RTSP, tem essa porta. Nós já vimos algumas câmeras IPs em que não conseguimos obter o stream de vídeo, mas, por exemplo, a maioria das câmeras comercializadas pela Visotech, nós conseguimos fazer o vínculo diretamente ao hub do Ajax. Evidentemente, esta central possui essas 4 vias de comunicação, Ethernet, Wi-Fi e Dual SIM, tanto 4G, 3G ou 2G, ok? Aqui nós temos uma pequena diferença sobre os 4 hubs. Nós podemos ver a quantidade de dispositivos que podemos vincular às nossas centrais, a quantidade de câmeras IPs. Eu comentei agora anteriormente que tínhamos a possibilidade de vincular até 100 câmeras IPs. Bom, na verdade nós também conseguimos vincular canais dos nossos gravadores dos DVRs ou de NVRs também, ok? Não necessariamente tem que ser apenas câmeras IPs. E vale recordar que a aplicação da Ajax apenas vai nos mostrar o stream em tempo real da câmera. Não conseguimos ver gravações dessas nossas câmeras ou dos gravadores através da aplicação da Ajax. Basicamente como se nós estivéssemos a ver a câmera IP através do VLC Player, ok? Quando nós abrimos o VLC Player e colocamos ali o endereço do stream da nossa câmera IP, nós temos o fluxo em tempo real. Pronto, a Ajax, o que ela faz é isso, ok? Nesse ponto, quando nós recebemos um evento, um alarme diretamente na aplicação da Ajax, o tempo que nós demoramos em fechar a aplicação da Ajax, abrir a aplicação do nosso fabricante de CCTV, que também temos no telemóvel, selecionar o gravador, selecionar o canal, pois pode demorar alguns segundos. E então, evidentemente, com esse canal ou essa câmera já dentro da aplicação da Ajax, em questão de 1 ou 2 segundos, já temos a imagem em tempo real, ok? Range Extenders são o REX, que é basicamente o extensor de sinal da Ajax, ok? No hub da primeira geração podemos vincular apenas um, porque basicamente é o equipamento que tem um hardware digamos que já é um hardware com vários anos, então evidentemente não é tão potente para suportar mais do que um extensor de sinal. E os outros equipamentos da Ajax podemos vincular até 5 extensores. Logo, os utilizadores temos aqui também a quantidade de grupos e uma das questões mais importantes, na minha opinião, que são os cenários de inteligência.
ok? Os cenários, para fazer os cenários inteligentes que nós podemos criar em uma nossa central, o hub de primeira geração, por questão de hardware, evidentemente só podemos criar 5 cenários, e os senhores podem ver que o hub 2 Plus e o hub Plus podemos ter 64 e o hub 2 apenas 32 cenários, tá ok? Então, com essa tabela nós temos toda a diferença entre os 4 equipamentos. Vamos comentar também sobre como nós conseguimos fazer essa integração total, tá ok? Da nossa central Ajax com outros sistemas cablados de outros fabricantes, e hoje nós vamos falar basicamente do multitransmitter, que é um equipamento que estávamos a esperar já há algum tempo, e evidentemente temos uma vantagem enorme de trabalhar com esse equipamento. Quais são as vantagens, Giovanni? Bom, basicamente nós conseguimos ter com esse dispositivo até 18 zonas cabladas, tá ok? Ele trabalha com alimentação de 220 volts. Nós conseguimos cablar além do alarme também ou tamper em NO, NC, e também conseguimos colocar as resistências em fim de linha também em NC ou NO, tá? Nós conseguimos também ainda personalizar digamos, essas zonas como intrusão, incêndio, médico, tá ok? Urgência médica, pânico ou gás. Conseguimos fazer a instalação de uma bateria de 12 volts para backup. Essa bateria não está incluído com o multitransmitter, porém o espaço interno na caixa do multitransmitter pode suportar uma bateria de até 7 ampérios, a questão do tamanho, tá ok? Possui 2 saídas de alimentação de 12 volts, uma é especialmente para aqueles dispositivos de incêndio, tá? E outra é para dispositivos de intrusão. São 2 saídas de 12 volts totalmente independente uma da outra, tá ok? E é compatível com todos os hubs, tá? Bom, basicamente essa é a visão do multitransmitter. Nós temos a cavidade, onde nós temos ali a cavidade para fazer a instalação da bateria. Temos o terminal com os bornes, onde nós podemos conectar essas 18 zonas, e podemos fazer a conexão de infravermelhos, detector de gás, de inundação, enfim. Temos aqui uma quantidade enorme de dispositivos, onde algum cliente quer apenas substituir uma central antiga, porque aquela central não tem forma de notificar no telemóvel, ou tem já uma certa antiguidade, e o que o cliente quer é renovar apenas a central. Bom, ainda quer deixar todos os detectores, os sensores. Enfim, o multitransmitter é justamente o dispositivo que vamos utilizar para fazer essa migração, ok? Nós temos um pequeno vídeo onde mostramos aqui um unboxing e como fazemos a configuração. Vamos fazer um play, porém os senhores não vão ouvir o áudio, não dá para ouvir, tá ok? Mas logo eu convido que os senhores verifiquem diretamente na web, tá? Basicamente esses são os acessórios. Bom, aqui do lado esquerdo nós temos uma saída de 12 volts, e no extremo lado direito nós temos outra saída também de 12 volts, ok? Fazemos a conexão da bateria.
escaneamos o código QR e automaticamente a aplicação vai solicitar, temos que ligar o multitransmitter, ligamos nesse pequeno botão. Pronto, já temos o dispositivo vinculado, tão simples, já temos ele vinculado à nossa central. Bom, basicamente, essa questão é muito importante, também a localização onde ele vai ficar instalado, para nós termos a certeza em que existe uma boa comunicação com a central, ok? Como nós conectamos um detector ao multitransmitter sem resistência? Basicamente, nós vamos focar nessas por que utilizar resistência e qual é a vantagem e desvantagem, tá bem? Bom, basicamente nesse primeiro caso, nós temos um detector cabelado. Nesse ponto, nós não fizemos aqui para não poluir visualmente a imagem, a conexão da alimentação do dispositivo, mas basicamente vamos subentender em que esse dispositivo tem que ir cabelado até a saída de 12 volts do nosso multitransmissor, tá ok? Então basicamente o que nós fazemos aqui é o alarme a uma zona e o tamper a outra zona, e logo os dois ao comum também, tá? Quais são as vantagens? As vantagens que cada sinal vamos ter associados a uma zona. Zona 1 sabemos que é o alarme, zona 2 sabemos que é o tamper. Vamos então diferenciar cada sinal. Até aí tudo bem, perfeito. Desvantagens: se houver algum curto-circuito nesse detector, nós não vamos saber, ok? Isso é básico. Perfeito. Vamos para um segundo caso. Tá? Basicamente ainda vamos alimentar o dispositivo com os 12 volts, e aqui o que nós vamos ter é um detector de movimento com anti-masking. Então nós vamos ter na zona 1 alarme, zona 2 o tamper e na zona 3 o anti-masking, ok? Cada sinal a uma zona, então nós vamos saber se temos um problema, se é do anti-masking, se é do tamper ou se é do alarme, ok? Perfeito, até aí tudo bem. Qual ainda vai ser o problema? Nós não vamos saber em nenhum momento. Se houver algum curto-circuito ou algum tipo de sabotagem, não vamos ter nenhuma informação sobre isso. Bom, então para evitar esse tipo de problema, o que nós fazemos é conectar esse mesmo detector ao multitransmitter, porém com resistências no final da linha, certo? E o que nós fazemos aqui é, voltamos ao caso número 1, temos a zona 1 e a zona 2 conectadas respectivamente ao alarme e ao tamper, e o que nós fazemos é colocar uma resistência o mais próximo possível do detector. Ok? Sempre o mais próximo possível do detector. Existem vários tipos de detectores de vários fabricantes, em que muitos deles já vêm com a resistência instalada, e a única coisa que nós temos que fazer é selecionar o jumper e fazer a instalação do jumper devido, né? E assim evitamos de ter que fazer a instalação da resistência. Vantagem: nós ainda temos cada sinal com uma zona diferente, e agora sim teríamos um aviso, tá? A central vai receber a informação de um curto-circuito, ok? Deixamos aqui abaixo esse aviso. O tamper, por padrão, não gera aviso sonoro, tá ok? Ou seja, se nós tivermos sirenes no nosso local, se houver qualquer tipo de problema com o tamper desse detector que está conectado ao multitransmitter, não vai ter o aviso sonoro.
Para isso, nós temos que ir no Hub, nas configurações do nosso Hub, em serviço, configuração das sirenes, ok? E se a tampa abrir, vamos habilitar a opção, perfeito? Dessa forma, vai habilitar para todos os detectores que temos conectado no nosso multitransmitter, tá? Por que devemos utilizar uma resistência no final de uma linha, Giovanni? Basicamente, para evitar sabotagem. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Bom, neste caso, nós temos um multitransmitter do lado esquerdo com a sua com a zona, tá? Vamos imaginar aqui a zona 1, e temos o detector, um detector de movimento, e o que nós temos basicamente aqui é um circuito fechado, ok? Quando nós temos uma detecção, esse detector fez a detecção do movimento, o que ocorre? Abre-se esse circuito e a partir desse momento nós temos um alarme na nossa central, ok? Até aí tudo bem. Ainda sem resistência. Basicamente temos novamente o nosso multitransmitter com a nossa zona, o nosso detector fazendo aqui um circuito fechado. Vamos ter aqui uma sabotagem, certo? Alguém faz aqui essa sabotagem fazendo essa conexão desse nosso circuito antes do detector, evidentemente, né? E o que é que vai acontecer? Mesmo que houver detecção, para o nosso multitransmitter, sempre o circuito ele vai estar fechado, tá? Vale aqui, vamos relembrar, esse não é um problema do multitransmitter, ok? Essa é um mau hábito de instalação. Quando nós instalamos esses detectores sem uma resistência no final da linha, é isso o que acontece. Independentemente se estamos a utilizar o multitransmitter ou se estamos a utilizar um sistema de intrusão do fabricante A, do fabricante B ou fabricante C. É o mesmo caso para qualquer fabricante, ok? O que é que então que deve ser feito? Bom, basicamente nós vamos fazer a instalação de uma resistência no final da linha. Continuamos a ter o multitransmitter, o nosso detector, o nosso circuito fechado, porém, no final da linha, ou seja, lá no detector, ou o mais próximo possível do detector, vamos ter uma resistência. Quando há essa detecção de um movimento, vamos ter o circuito abre e vamos ter o alarme, ok? Até aí não mudou nada, não? Perfeito. O que vai ocorrer quando tivermos essa sabotagem? Temos o nosso circuito, tal qual como antes, fechado. Vamos ter essa sabotagem, porém, como nós temos a resistência no final da linha, vamos ter o curto-circuito e assim, dessa forma, o multitransmitter automaticamente sabe que há uma sabotagem no nosso sistema. Tá, ok? Por isso, a importância de utilizar uma resistência no final da linha nesses casos onde queremos prevenir se há algum tipo de possibilidade de sabotagem, ok? Mau hábito. Qual é o mau hábito, Giovanni? Bom, o mau hábito é querer fazer a instalação de uma resistência junto ao multitransmitter. Não há qualquer razão para instalar essa resistência justamente no multitransmitter, tá, ok? Devemos focar em que a resistência tem que estar no final da linha, perfeito? Bom, eu espero que com a questão do multitransmitter temos tirado aqui todas as dúvidas. Bom, eu vou já respondendo também já uma pergunta, porque talvez os senhores vão perguntar. Giovanni, quando nós adicionamos um multitransmitter numa central, quantas capacidades ele vai eliminar do nosso hub? Bom, quando nós adicionamos o multitransmitter, ele basicamente vai utilizar uma, certo? Se nós temos uma central com até 100, adicionamos ele, a nossa central vai continuar com 99 unidades para outros dispositivos, ok? Porém, cada zona que nós vamos habilitando no nosso multitransmitter, ele vai consumir como se fosse outro dispositivo mais. Perfeito? Então, se nós temos
um multitransmitter com 18 zonas. Se nós utilizarmos as 18 zonas, ele vai consumir 19 unidades totais, como se fosse 19 dispositivos que estivessem vinculados à nossa central, ok? Então, se tivermos um multitransmitter full a top com todas as zonas utilizadas, num total 19 unidades na soma, perfeito? Bom, esse dispositivo é um lançamento, é o Double Button, tá? Proximamente, um botão de emergência sem fio que evita pulsações acidentais, tá ok? Nós temos esse alcance de até 1.300 metros, a duração da bateria de até 5 anos, e ele tem um grau de proteção IP55. Nós podemos utilizar esse dispositivo em vários tipos de situações, e a grande vantagem justamente é essa. Temos os dois botões que devem ser pressionados para evitar qualquer tipo de falso alarme que poderia acontecer com o botão do pânico, o Panic Button, tá ok? E justamente o fabricante lançou esse dispositivo para evitar esse tipo de problema, tá? Proximamente também, o fabricante vai lançar o holder, que é um suporte para fixar tanto o Double Button como o button também em alguma superfície, seja embaixo de uma mesa ou onde for, tá? Vamos comentar também casos sobre as sirenes personalizáveis, onde podemos melhorar a questão de marketing da nossa empresa ou da nossa CRA. As sirenes de exterior da Ajax, como os senhores sabem, até pouco tempo tínhamos apenas um modelo, que era a Street Sirene, e o problema da Street Sirene é que ela tinha aquele frontal de alumínio, aquele material, onde não tínhamos a possibilidade de fazer nenhum tipo de propaganda, marketing da nossa empresa. Então, essa foi uma solicitação da Visiotech, diretamente ao fabricante, onde nós havíamos solicitado alguma forma de personalizar essa sirene exterior, ok? Então, basicamente, muitas vezes num sistema de intrusão, a única forma de sabermos quem é a empresa instaladora do sistema naquela residência, se não tivermos aquela placa, seria justamente a sirene exterior. Então, nesse ponto, nós temos a sirene, ela tem esses LEDs na parte exterior ao redor de todo o equipamento. Isso daqui é uma fita de LED, tá? Ela trabalha com 12 volts ou com a própria bateria interna, que pode durar até 5 anos, ok? O grau de proteção é IP55, a duração do nosso alarme é configurável tal qual as outras sirenes, desde 3 até 180 segundos, tá? E a diferença é que essa sirene, a sirene e a capa, são vendidas separadamente, tá ok? Nós temos a Street Sirene, vendida por um lado, e nós temos essa capa que é vendida separadamente e são vendidas em pack de 10, ok? E, obviamente, se quiserem fazer a personalização com o logotipo da vossa empresa ou da CRA, deveriam conversar já e fazer a solicitação diretamente ao comercial, ao vosso comercial, tá? Então, esse é um pequeno exemplo de como poderia ficar essa capa, essa tampa exterior totalmente personalizável. Bom, outro acessório muito importante, pode parecer que não, mas ele é muito importante e ajuda muito no funcionamento do dispositivo do outdoor, esse AJ Hood, que basicamente é um protetor, certo? Um protetor que nós fazemos a instalação na parte superior do nosso detector de exterior, e a partir daí ajuda muito mesmo no momento em que há uma chuva muito forte ou em casos de neve, ok? Como eu havia comentado há alguns minutos atrás sobre o software da Ajax, software para PC, que ele pode fazer 98% das manutenção
preventiva ou remota, vamos utilizar assim, manutenções remotas, podemos fazer até 98%. Esse dispositivo, detector de exterior, digamos que seria os outros 2%, tá ok? Esse dispositivo, para fazer o ajuste de detecção dele, ele tem um switch, uma palanquinha na parte traseira dele, justamente onde nós temos que mover ali as posições, tá ok? Para determinar qual a potência de detecção, a distância de detecção do dispositivo. Então, são poucos dispositivos que precisam realmente de uma assistência presencial para fazer a modificação, a alteração de algum parâmetro, ok? Nós vamos falar sobre os módulos de alimentação, são vários, e essa é a parte mais importante, na minha opinião, dessa apresentação, porque tivemos vários problemas no início, tá? Dos instaladores que compravam, faziam instalação desses módulos, e então tinham muitos problemas e não nos consultavam, né? Nós recebíamos os equipamentos para RMA e logo vimos que realmente havia sido erros por parte dos instaladores. E aqui eu vamos comentar o que nós devemos fazer para optimizar o funcionamento da nossa central com baterias externas, ok? Então nós temos os módulos de alimentação de 12 volts. Esse módulo de alimentação de 12 volts temos duas versões, o PCB1 e o PCB2. A diferença entre eles é que são dispositivos diferentes devido ao diferente desenho da placa do hardware dos hubs. Então o Hub 2 ele tem um hardware diferente, por isso que ele tem uma placa especialmente para ele. O Hub da primeira geração. O Hub Plus e o Hex possuem o mesmo tipo de placa, então o módulo de alimentação é o mesmo. O Hub 2 Plus ele possui outro tipo de placa, então nenhuma dessas placas é compatível com o Hub 2 Plus, tá ok? A tensão de entrada ela está entre 8 e 20 volts. A corrente máxima de entrada será de 1 ampere e o consumo médio por hora mais ou menos é de 95 miliamperes, tá ok? Aqui nós também temos um vídeo de como fazer a instalação desse módulo e é muito simples a instalação, tá ok? Basicamente nós vamos abrir a central, apagamos a central, muito importante apagar a central. Vamos retirar os parafusos da parte de trás. Vamos esperar que o Lobesno retire aí o nosso amigo Lobesno. E, enfim, vamos retirar os parafusos da placa. E o ponto mais importante é justamente aqui abaixo, perto do processador aqui e dos códigos QRs. Essa é o ponto de ligação entre as duas placas, ok? Muito importante, senhores, que a central esteja desligada e totalmente desconectada da corrente, ok? A partir desse momento, podemos retirar fazendo a pressão para cima com as duas mãos, retiramos. Esse é o módulo que nós vamos substituir, tá bem? Fazemos a substituição, basta separamos eles e pronto, tá ok? A partir daí fazemos a instalação do módulo de 12 volts. E novamente fazemos a instalação na carcaça. Logo explicamos como fazer essa montagem do cabo para fazer fazer a conexão desse módulo. E porque é um conector jack, ok? Então basicamente essa instalação para todos os tipos de hubs, menos o Hub 2 Plus, mas as placas
a forma, o método é o mesmo, tá ok? Bom, e como nós podemos utilizar isso então, Giovanni? Bom, basicamente esses módulos nós recomendamos para conexão direta com uma alimentação a bordo, chamamos assim, ok? Uma conexão direta de, por exemplo, autocaravanas, em barcos, qualquer tipo de local onde nós temos uma conexão direta a 12 volts. Ok? Então, essa placa basicamente está pensada justamente para esses tipos de embarcações ou veículos que temos esses 12 volts. Mas, Giovanni, se não temos, como que vamos conectar essa central com a nuvem do fabricante? Através de cartões 2G ou 3G, perfeito? Essa aqui são alguns exemplos, tá? Caravanas, vans, barcos, galpões de trabalho ou casas sem eletricidade, mas que possuem, por exemplo, placas solares. Tá? Aqui são alguns exemplos. Vamos comentar agora sobre a optimização desse sistema para locais vazios, tá? Que era o que eu havia comentado há pouco tempo, que é uma das questões quais são os pontos mais importantes para nós optimizarmos a central e que o consumo dela possa realmente chegar aos 7 meses ou 14 meses de durabilidade da bateria. 14 meses realmente, ok? Bom, basicamente a central que trabalha com essa placa de 6 volts é o Hub 2. Essa tensão de entrada ela está variando entre 4.2 até 16 volts. A corrente máxima é de 1,5 ampérios. Aqui nós temos um vídeo explicando como fazer a instalação, mas é aquele mesmo vídeo que nós acabamos de ver e não vamos abrir o vídeo, evidentemente. Então, vamos passar aqui para fazer como que nós vamos fazer a configuração. Bom, basicamente esse módulo ele está preparado para ser utilizado com baterias, ok? E dessa forma conjuntamente com um cartão GPRS, um cartão basicamente para as centrais, aqueles cartões M2Ms, tá ok? Que tem apenas a conexão 2G, já é suficiente para que a nossa central possa ser instalada em casas vazias ou naqueles locais de férias onde nós vamos apenas no verão ou em determinadas épocas do ano e não queremos deixar lá ou se não temos eletricidade. Enfim, qualquer dessas situações nós podemos utilizar esses módulos, ok? Como que isso funciona, Giovanni? Olha, basicamente nós temos dois kits diferentes, que é o Battery Kit 7M para 7 meses e o 14M para 14 meses. Aqui embaixo nós deixamos como configurar Hub 2 e Hub 2 Plus para baterias, ok? A diferença é o que eu havia comentado anteriormente, é que o Hub 2 Plus ainda não tem essa placa, mas proximamente vamos ter a placa para o Hub 2 Plus. Então a configuração basicamente vai ser a mesma, ok? Então, como instalamos esse módulo autônomo de alimentação? Como conectamos com a bateria? Como configuramos as comunicações? Tanto o cartão SIM e também a questão da placa de rede da nossa central, ou seja, o Ethernet, temos que desabilitar, tá bem? Como fazemos a instalação autônoma desse módulo de alimentação? Nós já vimos o vídeo, tá? E como vamos fazer a conexão com a bateria? Bom, basicamente comentamos que essa bateria, tanto a de 7 meses como a de 14 meses, a que nós recebemos, nós vamos retirar ali o cabo, ela já vem junto com essa ficha, tá? Podem ver que ela já vem preparada com um conector para conectar com a central, ou basicamente o que pode ocorrer é que algumas dessas baterias podem ter esse conector diferente.
Então, nós cortamos o cabo e montamos juntamente com o COM 280. Dessa forma, nós podemos conectar diretamente na nossa central com esse módulo de 6 volts, ok? Dessa forma, nós vamos para o próximo passo, que seria a configuração dessas comunicações. Essa digamos que é o passo mais importante? Na minha opinião, sim, é o principal passo, é a configuração. Porque se nós não indicarmos a nossa central que ela vai trabalhar com uma bateria, tá ok? O consumo dela de corrente ainda vai seguir sendo o mesmo, como se ela estivesse conectado diretamente a um ponto contínuo de alimentação, ou seja, eu tenho 12 volts constantes, não importa, não numa bateria, ou eu tenho conectada diretamente a 220, tá ok? Então nós vamos entrar no nosso hub, nós vamos acessar ali os ajustes de configuração e nós temos que configurar primeiro Ethernet e GSM. Bom, em GSM, o que nós vamos fazer primeiramente, ativar. Temos que ativar o nosso GSM. Uma vez que nós ativamos o GSM, nós vamos habilitar a rede móvel, vamos habilitar o roaming. O roaming é muito importante para aquelas zonas em Portugal, fronteira com a Espanha, onde talvez em algum momento o cartão se conecta na rede de outra companhia. Tá? Então, muito importante ativar esses parâmetros, ignorar erro de registro de rede e desativar o ping antes de conectar. Deixamos tudo habilitado. Se for necessário, dentro da nossa SIM, se tivermos que configurar manualmente a APN, tá ok? Podemos acessar a nossa SIM e fazer a configuração da APN. Cavalheiros, é muito importante a questão da nossa SIM. Alguns clientes já tiveram problemas em que o cartão SIM tinha um código PIN habilitado e obviamente a central não tem acesso ao cartão, a não ser que esse tipo de bloqueio do código PIN do cartão tem que estar desativado, tá ok? Então, por via das dúvidas, se conectarem um cartão diretamente a um telemóvel, fazer essa configuração e logo fazer a instalação desse cartão no módulo de cartão GSM da central, ok? Obviamente, o nosso segundo passo aqui é verificar a questão da cobertura, verificamos essa intensidade do sinal, tá ok? Desse cartão no hub. Mas por que, Giovanni? Isso é muito importante, porque se nós colocarmos a central em um ponto, o gajo me coloca a central 2 andares abaixo ou dentro de um porão, um sótão, algo em que a central, onde a conexão, a intensidade, né, essa cobertura da nossa companhia não é tão excelente. O que vai acontecer? Pois o hub ele vai aumentar essa potência para o cartão e o consumo de corrente será maior, então talvez nós não teremos esses 7 meses ou 14 meses de duração da bateria. Então aqui é muito importante que a intensidade tenha 2 ou essas 3 linhas, perfeito? E obviamente aqui embaixo a rede móvel tem que aparecer conectado, tá? Outra questão bastante importante vamos desativar o nosso cartão Ethernet, a nossa placa de rede da nossa central. Tá? E assim optimizamos ainda mais o consumo de recursos por parte da nossa central. Então aqui logo nós voltamos e verificamos realmente se a porta Ethernet, se ela está desconectada realmente, ok? Bom, voltando aqui ainda para comentar outro comentário que eu tinha a fazer. Tá ok, perfeito. Um ponto importantíssimo, que nós já tivemos algumas dúvidas com isso, eu recomendaria que essas configurações sejam feitas com a central ainda conectada com o cabo de alimentação, evidentemente, ok? Ou seja, colocamos o cartão na nossa central, ainda não trocamos a placa de alimentação, perfeito? Ainda com o 220, está conectada.
temos que esperar, a minha recomendação é, vamos esperar que a bateria interna da central, porque dentro da nossa central, internamente temos uma bateria pequenina. Temos aqui uma bateria pequenina e essa bateria é a responsável de mais ou menos 15 ou 16 horas de autonomia do nosso hub em caso de falha na alimentação externa. Vamos imaginar que aqui não temos essa bateria externa conectada à nossa central, então essa bateria pequenina tem uma durabilidade de mais ou menos 15 ou 16 horas. Então, por isso que é importante, antes de nós fazermos essa conexão com essa bateria, vamos optimizar a nossa central primeiro, vamos esperar que a carga dessa bateria interna chegue ao 100%. Como nós verificamos isso, Giovanni? Pois esse é o nível de bateria dela, ou a bateria interna. Se a carga estiver a 100%, aí desligamos ela e fazemos a substituição da placa interna e logo só fazemos a conexão com essa bateria de 7 ou a bateria de 14 meses. O resto já configuramos previamente. Então, essa é uma das formas também de optimizar ainda mais a vida da nossa bateria de 7 meses ou da nossa bateria de 14 meses, tá ok? Então, quais são os pontos principais? Vamos recapitular. Basicamente, fazer esses passo a passos recomendados, tá ok? Outro ponto muito importante, muito importante realmente, retirar esse adesivo amarelo, tá ok? Que está na bateria. A bateria vem com esse adesivo amarelo. Nós temos que retirar isso dali. Por quê, Giovanni? Basicamente porque ali existem uns orifícios de respiração dessa bateria, onde ela precisa da entrada de ar para fazer a reação química. Então, esse adesivo amarelo nós temos que retirar da bateria. Os senhores podem ver aqui em cima, temos esse autocolante aqui amarelo, retiramos ele, tá ok? Vão ver que ali tem uns orifícios, e justamente são esses orifícios onde nós temos que deixar livre para que a bateria possa respirar e fazer essa reação química. Senão, a bateria em questão de 1, 2, 3 semanas vai ficar sem corrente, tá ok? Essas baterias são baterias de alta qualidade, tá? Uma das baterias com mais qualidade no mercado para esse tipo de necessidade. Então, por isso devemos seguir todas essas indicações para chegar realmente aos 7 ou 14 meses, tá ok? Outro ponto muito importante, temperatura do local de instalação. Evidentemente, quanto menor a temperatura do local, né, vamos fazer a instalação do sistema, esse sistema de bateria num local em que a temperatura é muito baixa, tá ok? A temperatura normal, a temperatura ideal que os fabricantes de baterias recomendam seriam em torno aos 25 graus. É complicado? Sim, é complicado, mas nós temos que entender que para termos esse tempo de duração da bateria ideal, temos que buscar pontos na nossa instalação onde a temperatura tem que ser óptima. Perfeito? A questão da cobertura da rede móvel do cartão também tem que ser óptima. Temos que ter isso em mente, tá? E não coloquei aqui um terceiro ponto, mas eu quero comentar. Não é recomendável a instalação dessa bateria externa dentro de uma caixa onde não há ventilação. Já tivemos clientes que fizeram a instalação dessa bateria dentro de caixas onde não havia qualquer movimentação de ar, não havia ventilação, não haviam retirado o adesivo amarelo e em questão de menos de um mês a bateria já não tinha qualquer tipo de carga. Por isso que é muito importante a bateria estar dentro de um local que tenha uma temperatura, se for constante, melhor. Se for próximo aos 25 graus, melhor. Ok? E que tenha uma ventilação para optimizar a vida dela. Perfeito?
Se eu não me engano, logo até o Marcos, se ele quiser, ele pode abrir o microfone e comentar. Se eu não estou enganado, a Ajax já está a trabalhar em uma caixa especial com perfurações, tá ok? Não sei se a caixa era de metacrilato, não tenho certeza, mas era uma caixa especial para fazer a instalação do hub e dessa bateria, tá vendo? Então o fabricante já está a trabalhar nesse acessório, tá vendo? Bom, agora o que nós vamos comentar, eu creio que com essa parte da optimização e configuração da central para a utilização dessas baterias, creio que ficou mais ou menos claro. Se os senhores tiverem dúvida, por favor, perguntem, ok? Bom, vamos comentar sobre as novas funcionalidades do firmware, do novo firmware, a versão 2.10. Provavelmente os senhores ainda possam ter alguma central com a versão 2.9. Espero que a maioria tenha a versão 2.9 e nenhuma tenha a versão anterior a 2.9, tá ok? Por quê, Giovanni? Porque é muito importante esse tema justamente de uns pontos novos, muito importante, e com o firmware 2.10 isso vai ser essencial. Antes de começar o tema do novo firmware, eu quero comentar aqui, que eu acabei de ver e me esqueci de comentar. Esse daqui é a intensidade do brilho do LED no logotipo da Ajax na carcaça do hub. Convém, se nós formos utilizar com a bateria, convém diminuirmos isso daqui ao mínimo, ok? Apenas isso, tá? Então, quais são as novas funções avançadas? Bom, nós temos essas funções avançadas, são umas funções que o fabricante desenvolveu para cumprir uma normativa britânica, tá ok? Se eu não me engano, é uma normativa 6.602, se eu não estou equivocado, é uma normativa britânica que tem uma série de requisitos, tá ok? Então, esses requisitos que nós vamos comentar é justamente para o país vizinho, tá ok? E quais são isso? Bom, basicamente são confirmação de alarmes, restauração do sistema depois de alarme, ok? Armado em 2 etapas, verificação seletiva da integridade do sistema, tá ok? Tudo isso que eu estou a comentar, nós temos aqui, olha, podemos ver aqui, tá ok? Perdão, eu falei que é a PD 6.662 e não a 6.602 como eu comentei, tá ok? Então aqui no lado direito nós temos todas essas funções avançadas novas. Desativação automática de dispositivos que estão a falhar, tá ok? Nós lembramos que na versão 2.9 essa desativação não era automática, era manual, tá? Havia uma opção em que nós manualmente desativávamos o nosso dispositivo e logo nós poderíamos ativá-lo manualmente outra vez. Aqui tudo é automático, ok? E o atraso na transmissão do alarme ao desarmar a central, ok? Bom, confirmação de alarmes. Confirmação de alarmes nas funções avançadas. São vários eventos selecionados, temos que ter vários eventos, tá, ok? Para determinar um alarme confirmado, ok? Antigamente, pois, se tivéssemos apenas um evento, já confirmávamos o alarme. Não, agora são vários eventos para determinar esse alarme. Eventos de intrusão ou botões de emergência. E no intervalo também de tempo configurável, o intervalo de tempo entre esses alarmes, tá ok? Podemos definir quanto tempo queremos entre qual é o intervalo, parametrizamos e pronto. Tá? Outra questão muito importante é a restauração do sistema depois do alarme. Após os eventos de alarme, nós temos essa necessidade de revisão ou a restauração do sistema. Tá? Também configuração do tipo de alarme a restaurar. Se é tamper, alarme de intrusão, simples, alarme de roubo, enfim. Temos essa configuração do tipo de alarme. Tá? Armado em 2 etapas. Temos o armado inicial, por meio do dispositivo de controle, comando, teclado, tá ok? Armado final, fechando a porta. Então, nós temos um armado inicial, por meio
né, do nosso dispositivo, pode ser o comando, ou até, como comentei, o teclado, e quando nós fechamos a porta, vamos parametrizar no nosso sistema qual é o dispositivo para esse armado final, e ao fechar a porta, automaticamente a central fica armada, tá ok? Armada a partir também do aplicativo. O sistema ele fica armado se um tempo decorrer sem ativar os detectores. Os detectores estão não detectam nenhum tipo de evento, nenhum movimento, e a partir desse tempo podemos fazer o armado através da app, tá ok? Bom, todas essas funcionalidades novas, evidentemente, se não for viável, não precisam ser utilizadas. Essas são funções avançadas que podem ser utilizadas em caso de se forem necessários, ok? Bom, vamos comentar também sobre quando houve a atualização da versão 2.9, porque aqui é muito importante essa atualização, porque houve imensamente umas melhorias muito significativas. Por exemplo, importar dados de um hub. Aqui nós temos a vantagem, se nós tivermos o Ajax Pro instalado em nosso PC, em nosso desktop ou no portátil, tá ok? Nós temos lá a nossa CRA, ou a empresa instaladora, e tem 50 hubs. E devido a alguma avaria de um hub, por exemplo, teve uma subida na tensão, avariou, então nós temos que fazer a substituição, vamos substituir o hub, vamos instalar um hub novo, e temos agora um sério problema, que é ter que escanear todos os dispositivos novamente, temos que configurar, temos que fazer a configuração dos códigos dos teclados, temos que fazer toda aquela configuração, vamos perder um tempo essencial. Então essa importação faz com que temos que deslocar apenas o instalador para ir até o local, fazer a substituição do equipamento, ou até mesmo antes de ir, podemos fazer toda a importação dos dados no novo hub, ok? Então essa tabela é muito importante para nós termos a consciência de que não podemos fazer a importação de um hub antigo a um novo assim por fazer, ok? Eles têm que respeitar uma série de requisitos. Aqui nós temos essa tabela. Por exemplo, vamos utilizar aqui um exemplo básico em que precisamos o hub novo é um hub 2 Plus, porém o hub que nós vamos instalar no cliente o hub antigo é um hub, vamos fazer ao contrário, que fica mais fácil. O hub antigo é um hub normal, da primeira geração, temos ele aqui. E o hub novo é um hub 2 Plus. Podemos fazer? Não. Tá ok? O hub novo se é um hub 2 Plus e o hub antigo é um hub de primeira geração, nós podemos. O que não podemos é se nós temos o hub antigo é um hub 2 Plus e o novo é um hub de primeira geração. Não podemos, não é compatível. Ok? Então aqui seria interessante utilizar essa tabela para nós termos a certeza de que o equipamento a substituir é compatível com o equipamento antigo, ok? Bom, essa questão é o que eu comentei anteriormente sobre a anulação automática de alguns dispositivos, quando, por exemplo, está a dar algum tipo de problema por questão de intensidade ou até mesmo o tamper ali na parte traseira, aquela pestana que empurra o tamper quebrou, enfim, vamos imaginar que temos que fazer a anulação de um dispositivo, então manualmente, já com a versão 2.9 nós conseguimos fazer a anulação, e a partir dali não vai estar a chatear o nosso cliente a todo momento, ok? Outra questão muito importante também, na versão 2.9, era o envio da geolocalização, né, diretamente para a CRA. Em caso de emergência ou pedido de assistência, através do smartphone, quando nós pressionamos o botão do pânico, ok? Aquele ponto automaticamente é enviado a todos os utilizadores que têm acesso à nossa central, porém a CRA até pouco tempo não recebia essa localização, pois agora a CRA também recebe essa localização.
tanto com a JOX Pro, e se tiver o Monitool e o SBN, também conseguem receber exatamente aquela posição geográfica, tá ok? Basicamente o que nós temos que fazer para fazer esse pedido de assistência através do smartphone, temos que marcar essa opção dentro do centro de segurança. Temos aqui, ó, enviar as coordenadas. Essa opção tem que estar ativada, ok? Outra questão muito importante com essa atualização 2.9, tanto o socket quanto o wall switch. O wall switch, vale relembrar, é um relé que trabalha a 220 volts AC, ok? Nós conseguimos configurá-lo por impulso, tá ok? Ou esse impulso, antes ele só funcionava como bistable, certo? O modo switch, por exemplo. Ligávamos ou desligávamos. Agora não, nós conseguimos configurar esse impulso. E esse tempo é configurável desde 0,5 segundos até 255 segundos. Tá? É muito importante que essa opção é válida apenas para a versão de firmware. O firmware que eu estou a dizer agora aqui já é do wall switch ou do socket. Ok? Tem que ter uma versão 5.54.1.0 ou superior. Tá? O que isso significa? Pois significa que se os senhores tiverem algum wall switch ou um socket há mais de um ano, tá? Provavelmente aqui ele vai ter uma versão 5.53 e essa opção não vai estar disponível para esse tipo de hardware, ok? Com essa nova versão também nós conseguimos fazer a personalização do tipo do alarme, tá? Por exemplo, o button ou o transmitter. Conseguimos marcar se houve intrusão, se é incêndio, assistência médica, se é botão de pânico, tá ok? Ou gás, tá bem? Outra também questão muito importante que nos haviam solicitado era um problema constante que muitos clientes tinham, era por acidentalmente pulsávamos o botão do pânico do comando. E, evidentemente, isso levava a algum tipo de constrangimento, ou com a CRA chegava uma falsa pânico na CRA, certo? Então, agora nós temos que configurar, através da aplicação, nesse comando, que a pulsação vai ser longa ou um double click, ok? Também podemos verificar através da app que esse dispositivo, o comando tem que ter uma versão de firmware igual ou superior a 5.54.1.0 também, tá? Isso é muito importante. Outro ponto novo é o socket, tá? Nós conseguimos ajustar o nível da intensidade do LED, ok? Isso é bastante importante também. Tá? Podemos ajustar o nível e relembramos que dependendo do dispositivo eletrônico que está conectado ao socket, ele muda a cor de acordo com o consumo, tá ok? Com a potência desse equipamento. Obviamente, um telemóvel conectado aqui, carregando um telemóvel, não vai ser o mesmo que um ar-condicionado ou qualquer que seja um outro equipamento que tenha um consumo, ou até mesmo um aquecedor, né? Que tenha um consumo muito elevado, ok? E os cenários inteligentes. Bom, os cenários inteligentes ele é perfeito para essa central porque com eles nós conseguimos optimizar a nossa central, utilizar a nossa central para outros meios, ok? Muito importante. Por exemplo, vamos colocar aqui basicamente um exemplo em que eu saio da minha casa todo dia às 8 da manhã e não quero ter o trabalho, não quero ter problema, não quero armar ou desarmar a minha central quando eu saio de casa ou quando eu estou a chegar em casa. Pois nós conseguimos fazer o armado e desarmado por uma programação horária. Ok? Nós também conseguimos fazer ligar e desligar o nosso switch ou nosso relé, tá? Por armado e desarmado. Antes não conseguíamos fazer isso. Com isso nós conseguimos agora integrar sirenes cabladas de outros fabricantes à nossa central. Isso é perfeito.
tá ok? E também por alarme, tá? Por alarme, nesse caso da sirene seria por alarme. Por alarme eu consigo ativar um switch, eu consigo ativar o relé e alarme de que tipo, Giovanni? De intrusão, de gás, de inundação. A questão da inundação vem excelente porque os detectores de inundação da Jax, evidentemente, como não tem essa comunicação sem fio, pois ele é muito fácil de posicionar em qualquer lugar da casa de banho, da cozinha, e em caso de averia dos tubos, pois então temos ali um problema com a perda de água, e automaticamente, se tivermos uma eletroválvula, podemos dizer à nossa central que se aquele detector de inundação detectar a presença de água, determinado ao switch vai desabilitar uma eletroválvula, e assim conseguimos fechar em questão de milissegundos uma eletroválvula e evitar qualquer tipo de problema maior, tá ok? Então, essa questão da quantidade de cenários inteligentes é importante, porque se nós temos o hub de primeira geração, nós temos no máximo 5 cenários inteligentes que podemos criar. E qual é o problema disso? Pois se o nosso cliente ele gostou tanto desse tipo de funcionalidade, essa funcionalidade, que ele vai começar a criar cenários inteligentes, e quando ele chegar no quinto ele já não consegue criar mais, tá ok? Então, para aqueles casos em que os senhores precisam ou vão precisar de muitos cenários, eu recomendo utilizar outros hubs diferentes do hub da primeira geração, tá ok? E até mesmo com a questão eu gosto muito do botão do pânico, tá ok? Esse controlo. Eu gosto muito porque ele é um botão simples, é um dispositivo simples em que com uma pulsação nós podemos programar para fechar todas as stores da nossa casa. Ou que nós temos aquele cliente que tem uma loja pequenina, ou aquela loja, uma lavanderia, ou o que for. Podemos programar a central por horário para desligar todos os equipamentos elétricos do interior, fechar a porta, ativar uma ventosa eletromagnética. Os senhores estão a ver a possibilidade que nós conseguimos de, não vou dizer domótica, mas conseguimos tornar aquele local, a residência, uma empresa, de uma forma mais inteligente, dotar de inteligência, digamos assim, ok? Então, com todos esses dispositivos, temos uma facilidade enorme de proteger e optimizar ainda mais o local. Ah, Giovanni, mas eu posso comprar qualquer coisa na Amazon, eu posso comprar até mesmo a Visiotech vende outros de outro fabricante e eu posso fazer a mesma coisa. Tá, podemos fazer a mesma coisa? Sim e não. Por quê? Porque os outros sockets que são vendidos na Amazon ou em qualquer outro lugar, eles vão conectados por Wi-Fi. E os senhores sabem muito bem que esses dispositivos, eles podem sofrer, nós podemos ter uma intrusão na nossa rede se nós tivermos esses equipamentos, um socket inteligente ou uma lâmpada inteligente que está conectada diretamente ao nosso Wi-Fi, tá ok? Ele não é seguro da mesma forma que um socket da Ajax. Por quê? Porque esse socket trabalha com o protocolo Juler e ele está encriptado, tá ok? E ele vai conectado e vinculado diretamente à central e não ao nosso router Wi-Fi. Essa é a grande diferença, tá ok? Bom, então aqui nós temos pequenos exemplos em que nós temos uma tarefa por horário, vamos ativar o nosso socket e assim ligamos o nosso sistema de áudio dentro da nossa casa. Pá, Giovanni, mas o que eu quero com isso? Basicamente para aquele cliente nosso, onde ele quer fazer aquela simulação que há alguém dentro da casa, tá ok? Pode acender uma luz, pode ligar o aparelho de som, tá ok? E dessa forma consegue simular que há pessoas dentro do local e evitar que a casa seja ocupada, tá ok? Em algum momento quando ele não está na residência, tá ok? Então, vejam bem, os senhores conseguem fazer aqui diversos cenários para poder optimizar o equipamento. Um dos pedidos
digamos que uma das maiores consultas que nós temos no departamento técnico hoje seria, evidentemente, com esse caso do COVID, hoje em dia, os locais que estão fechados e, obviamente, temos que fazer uma ventilação. Tá? Se tivermos algum tipo de equipamento, um extrator de ar automático, com esse sistema da Ajax nós conseguimos automatizar a extração de ar. Tá, okay? Então, nós, com esse sistema, temos N possibilidades de optimização e criar cenários inteligentes de um local. Ok? E também comentamos sobre o novo software da Ajax, que é o software 911, não é da Porsche, é da Ajax. E esse software, o que ele vai fazer? É um software especial para todas as CRAs. Tá? As empresas que estiverem participando da formação agora e quiserem ter acesso a esse software, tem que entrar em contato com o vosso comercial, seja o Marcos, a Camila, o Jorge, quem for, o Rui, tá ok? E pedir esse acesso, tá? Basicamente, uma das grandes vantagens desse software é que nós vamos ter um controle total sobre a base de dados todos os nossos clientes. Ele é mais completo do que o software Ajax Pro Desktop. O Ajax Pro Desktop é um software pensado para CRA ou para instaladores, ok? Mas o fabricante viu a necessidade de lançar um software mais completo ainda, justamente para as CRAs, nesse caso, tá ok? Esse software, a CRA consegue ter uma gestão de ficha de cliente ainda muito mais potente do que o Ajax Pro. Então, todas as empresas que tiverem necessidade podem conversar com o comercial e pedir, então, o acesso ou pedir qual é a possibilidade de poder trabalhar com essa ferramenta, tá ok? Bom, a apresentação, então, fica por aqui. Amigos, muito obrigado pela presença e se tiverem qualquer dúvida, qualquer problema, por favor, entre em contato conosco. É sempre um grande prazer, tá ok? Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado por assistir o vídeo. Se desejas saber mais sobre os nossos produtos de segurança, subscreva-se ao canal da Visiotech e ative as notificações para acompanhar os nossos vídeos.